A Proclamação da República do Brasil foi realizada em 15 de novembro de 1889 pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Mas muita gente não se lembra ou não sabe dizer a data ou o ano deste fato histórico. Não lembro o que é comemorado. Proclamação da República. Isso. Você sabe quem que proclamou a República no Brasil? Em que ano que foi? Não sei, não lembro. Sim, eu sei. Qual que é o motivo? Proclamação da República. Porque em que ano que foi, não? Marechal Deodoro da Fonseca. Agora o ano eu não me lembro. O seu Antônio disse que não se lembra também da data da nossa Proclamação da República. Um fato histórico que, segundo o aposentado, precisa ser respeitado. Não. Claro, Proclamação da República. Quem que proclamou a República? Não me aperta, não. Aí fica difícil saber. 80 e poucos anos, não me lembro mais, não. Eu sei que alguém fez isso. De acordo com os historiadores, o sistema monárquico de Dom Pedro II, filho de Dom Pedro I, começou a demonstrar fragilidade logo depois da Guerra do Paraguai, que teve fim em 1870. Antes disso, o Império já estava com prestígio em queda livre diante da elite econômica local e da Igreja. E o problema ficou ainda mais sério depois do conflito devido às dívidas e à crise econômica que se deflagrou na época. Por isso, em 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, militar e político brasileiro, tomou coragem e proclamou a derrubada da monarquia constitucional do Império do Brasil e proclamou a República Brasileira. O anúncio da proclamação da República foi feito pelo Marechal Deodoro da Fonseca na Praça da Alimentação, atualmente Praça da República, que fica no estado do Rio de Janeiro. Para este professor de História, um fato que marcou a proclamação da República foi a não participação popular na tomada do poder. Com certeza, não era só a parte maior da população, mas os grupos da elite também, uma parte do setor militar também estava descontente. E uma característica bem interessante da proclamação da República é que, de fato, não houve uma participação tão popular assim. Foram mais grupos da elite, uma parte ligada ao exército também, a parte militar da época, que acabaram tirando a monarquia do poder. Tanto é que nós temos como primeiro aí, o Marechal Deodoro da Fonseca, que ele era ligado ao setor militar. Então nós tivemos algumas revoltas, nós tivemos alguns levantes populares favoráveis à proclamação da República, mas o que marcou mesmo de fato é que não houve uma participação popular na tomada do poder, na transição de monarquia para a República. Embora a população brasileira tenha aceitado a República sem resistência em um primeiro momento, logo depois dos primeiros anos, revoltas começaram a surgir por toda parte, como a Guerra de Canudos. Isso aconteceu, segundo historiadores, porque os militares estavam implantando a ditadura. Só quando finalmente os militares saem do poder e Prudente de Moraes assume o governo como o primeiro presidente civil do país é que o modelo passa a ser realmente voltado para a democracia. Como a gente não tinha uma tradição republicana no Brasil ainda, o país era uma monarquia, esse governo transitório de monarquia para a República ele demorou para ser instaurado por causa que o Marechal Deodoro, com seu golpe, teve que instaurar uma Assembleia Nacional Constituinte, ele teve que convocar os setores da sociedade a promulgarem uma nova Constituição. Ele acabou sendo acusado por alguns setores políticos de autoritarismo, ele teve que renunciar, depois entrou o Marechal Floriano Peixoto. Então assim, essa transição da monarquia para a República foi muito conturbada, e por isso que a gente teve de fato uma demora aí para ser colocado em prática o regime republicano no Brasil. Passados 129 anos da proclamação do nosso país, muita gente espera que a República possa um dia realmente atender os interesses e as necessidades do povo brasileiro, que vive momentos difíceis. Eu acho que a gente vive democracia, sim, só que mal feita, uma democracia mal feita, eu acho. Precisa melhorar muito, né? Precisa. Estou muito confiante agora, Vamos botar fé no nosso novo presidente aí, vamos esperar que ele faça o melhor por nós. Se a gente for pensar da proclamação da República até os dias de hoje, até 2018, a gente pode perceber que o Brasil ele teve uma grande dificuldade em instaurar de fato um regime republicano e democrático no Brasil. Se a gente for pegar aí, o regime do Estado Novo com Getúlio Vargas,
Vargas, a ditadura militar no Brasil. Nós tivemos poucos períodos democráticos no Brasil. E isso é complicado para que a gente construa uma cultura democrática, que a gente construa instituições democráticas mais consolidadas no Brasil. A gente vê, né, um forte, né, apelo das elites, das oligarquias que estavam lá na política do café com leite. Se a gente for pensar o Brasil hoje, grande parte da elite ela ainda domina o poder político, não só no âmbito, né, municipal, né, no âmbito regional, mas também no âmbito mais nacional. Então, assim, infelizmente, por causa de alguns percalços aí desse período republicano, o Brasil ainda está engatinhando na questão republicana e democrática nos dias de hoje. Por este decreto número 1, firmado por mim e por meus valorosos companheiros de governo, foi proclamada provisoriamente e decretada como forma de governo da nação brasileira a República Federativa.